Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, e Lisânias a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É próprio da expectativa gerar ansiedade, seja o objeto da esperança conhecido ou não. Quando ele não é conhecido e não sabemos se o que vai acontecer, se aquilo que vai se manifestar, se aquele que vai chegar é bom ou não para nós, a expectativa se multiplica. Afinal, aguardar o que nunca se viu, aquele que nunca foi contemplado, e sem uma garantia de que ele vai trazer felicidade ou não, é demais. Essas pequenas e grandes expectativas fazem parte da nossa vida pelo simples fato de estarmos sujeitos ao tempo. Algumas pessoas se inquietam sobremaneira com essas expectativas, talvez por falta de fé. Elas enxergam o futuro como algo completamente temeroso, algo a ser buscado com uma ânsia que tira o apetite, que tira o sono. Como vai ser? Até certo ponto, a expectativa com o futuro é legítima. Marta, tu te inquietas com muitas coisas, tu te preocupas com outras tantas. Uma só é necessária. Há uma preocupação que, repito, pois já disse isso aqui em outros dias, uma preocupação legítima, uma preparação. Essa é a preocupação que nos interessa, que nos cabe, e que bem assumida, bem administrada, vai possibilitar um futuro seguro, um futuro sereno. Vai garantir que o porvir não será tão desconhecido, mas de certa forma já previsto e já preparado. É o exemplo do jovem que sabe que no ano que vem deverá se submeter a um concurso e acha que esse é o tempo, esse é o momento, essa é a ocasião, 2 anos antes do concurso, para se preparar. Então temos uma pré-ocupação que
que vai conviver pacificamente com a ânsia do dia da prova. Sempre a prova, por ser desconhecida, vai suscitar em nós: será muito difícil ou não? Se a pré-preparação, a pré-ocupação foi bem realizada, a ânsia é desse tamanho. Associe-se a isso a confiança na providência divina. O futuro a Deus pertence. E se aquele futuro próximo que vai se tornar presente quando eu entrar na sala de aula e me submeter ao exame, se ele não perguntar naquilo que eu desejo, ainda há um outro futuro. Ainda Deus possibilitar outras oportunidades. Se os homens fecham portas, Deus abre janelas. Se os homens fecham janelas, Deus abre portas. E se os homens fecham portas e janelas, Deus encontra alguma forma de me conceder aquilo que Ele reservou para mim, levando em conta sempre a minha pré-preparação, a minha pré-ocupação, pois eu, como cristão, como crente, como evangélico, tenho consciência de que o futuro é uma interação, uma colaboração, uma parceria da graça de Deus e do meu esforço, da sua bondade e do meu sacrifício, da minha resignação, do meu estudo, da minha preparação, da minha competência, sempre, porém, com a graça de Deus. Estamos chegando ao final do ano seguinte. E isso geralmente desperta em nós aquela expectativa: meu Deus, como será? Um ano cheio de possibilidades, com tantas oportunidades que Ele vai me oferecer. Quando olhamos para trás, a tentação nossa é enxergar sempre as desgraças, os fracassos, as derrotas, as infelicidades, as vicissitudes que nos fizeram chorar, sofrer em 2012. Alguns chegam até a dizer: esse ano é para esquecer, não quero vê-lo nunca mais, não vejo a hora de chegar o outro ano. Alguns são até acometidos por uma depressão tremenda. Festa de fim de ano para essas pessoas evocam essas festas, tristes acontecimentos, porque na retrospectiva ele não consegue enxergar senão as tristezas, os fracassos, as derrotas. Eu quisera para essas pessoas pedir que elas projetassem o seu olhar para um passado um pouco mais longínquo e contemplassem também, por uma questão de honestidade, as vitórias, as conquistas, as graças, os momentos de felicidade, aquilo que Deus proporcionou para elas. E quisera que estivessem atentas ao que Deus já nos falou na proclamação da palavra e que vai nos falar agora com a explicação da palavra. Estamos no segundo domingo do Advento, tempo de preparação para o Natal do Senhor, quando celebraremos na liturgia da igreja sua primeira vinda, mas também tempo de preparação para a chegada segunda do Senhor. Ele virá um dia com poder e glória para julgar os vivos e os mortos, para arrematar a história da humanidade, para retribuir para os bons a glória do céu e recompensar os maus com o castigo eterno do inferno. O que Deus tem a nos dizer à luz dessas expectativas, dessa esperança, dessa ansiedade, até certo ponto, repito, legítima? Deus nos fala muito nas leituras que acabamos de ouvir. Primeiro, um detalhe: esse é um dos poucos domingos do ano em que nosso Senhor Jesus Cristo não fala. Repararam que no Evangelho quem fala é João Batista e não Jesus? Repararam que na primeira leitura quem fala é outro profeta? Duas profecias, duas expectativas. Mas na verdade Jesus é o centro das profecias que nós acabamos de ouvir, inclusive da segunda leitura, porque Isaías, que é citado por São João Batista no Evangelho de hoje, preparai o caminho do Senhor, João Batista está citando quase que literalmente a profecia do início do livro da Consolação, Isaías capítulo 40. Ele está anunciando aquele que já está no meio de nós, e para nós hoje anuncia o Messias que vai chegar, o Salvador que virá um dia sobre as nuvens com poder e glória. E o profeta Baruch anuncia o Messias que está para chegar pela primeira vez.
São dois tempos, são duas profecias, são duas expectativas, são duas vindas. Para nós, a mais urgente, a mais premente, é a vinda média do Senhor. É São Bernardo de Claraval que vai falar da tríplice vinda do Senhor. A primeira, na carne, pobrezinho em Belém. A segunda, com poder e glória, um dia, como recitaremos no credo daqui a pouco. Mas a terceira para nós é mais necessária, é mais urgente, é mais indispensável. A vinda de Jesus agora. Eu quero, eu desejo, eu anelo, eu suplico, eu aguardo a vinda de Jesus imediatamente. Eis que estou à porta e bato. É a profecia, é a promessa de Jesus. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Nós aguardamos a vinda do Senhor agora e queremos que Ele entre no nosso coração imediatamente e queremos dar a soberania, o domínio total, a regência completa da nossa existência a Ele. Toma, Senhor, é tua a minha vida, são teus os meus projetos, é tua a minha inteligência, ela se submete a ti, a minha vontade, pois eu procuro apenas a tua e quero que tu já agora satisfaças as minhas expectativas, tranquilize as minhas ansiedades, dissipe meus medos e minhas angústias e me torne já agora alguém absolutamente sereno, absolutamente confiante e em paz diante do futuro desconhecido. Parte do futuro eu já posso até prever, afinal de contas, pela simples existência terrena, nós podemos antever muita coisa. Aquele que não se arrepende, a tendência é a condenação. Aquele que fuma, a tendência é contrair câncer de pulmão. Aquele que bebe, a tendência é contrair cirrose no fígado. Aquele que não faz, a tendência é colher aquilo que ele semeia. Nesse sentido, somos espectadores e projetadores para o futuro de mão cheia. No final do ano sempre aparecem esses embusteiros, enrolões, salafrários, criminosos que enganam na boa fama alheia, prometendo, prevendo, antevendo, profetizando coisas que vão acontecer, desgraças que vão se realizar, de gente famosa, disso, daquilo outro. Querem um conselho? Rezem pela conversão dessas pessoas. Olhemos para Jesus e preocupemos-nos com essa capacidade que Ele nos deu de também profetizar, de também antever o futuro. Diante do futuro, o mais importante é uma realidade dupla: arregaçar as mangas e confiar em Deus. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. 90% do futuro dependerão do meu esforço agora, da minha tomada de posição nesse exato momento. 10% ultrapassam a minha capacidade de previsão, e mesmo com o nosso esforço, nada garante que isso vai acontecer. São aquelas realidades absolutamente imprevisíveis, tanto da vontade humana, que pode mudar radicalmente, tanto também dos acontecimentos, que na verdade são uma interação de tantas vontades, e outros fenômenos, além da providência de Deus, absolutamente inusitados, que não podem ser previstos, circunscritos dentro da nossa previsão, dentro da nossa lógica. Não obstante, eis o que o Senhor tem a nos dizer: desce, ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e reveste para sempre os adornos da glória vinda de Deus. Vou explicar brevemente essa leitura, mas primeiro vamos situá-la no contexto. O livro do profeta Baruch é mais ou menos, a redação dele foi mais ou menos no ano 150 a.C. Portanto, é um dos livros mais recentes do Antigo Testamento. Tão recente que ele é considerado deuterocanônico. Para os judeus, ele não faz parte dos livros inspirados. Ele só entrou na relação dos livros inspirados pela Igreja Católica, considerados tais pela Igreja Católica, posteriormente. Ora, esse livro, por ser um dos mais recentes, ele traduz, ele reflete a mentalidade dos judeus do seu tempo, e onde estavam e como estavam os judeus no ano 150 a.C.
Todos vocês sabem que a história de Israel é marcada de muito sofrimento. A grande desgraça da vida do povo de Deus no Antigo Testamento, a primeira, a indiscutivelmente mais marcante, foi o exílio do povo hebreu no Egito. Mas isso nós estamos no ano 1200 antes de Cristo, na época de Moisés. Israel passou cerca de 4 séculos morando, o povo hebreu morando no Egito. Depois Deus suscitou Moisés, que foi instrumento de Deus para tirar o povo do cativeiro do Egito e conduzi-lo até a terra prometida. Moisés conduziu, mas não entrou na terra prometida porque desobedeceu a Deus, morreu em Monte Nebo, atual Cisjordânia, e competiu a Josué liderar o povo e, atravessando o rio Jordão, entrar na terra prometida. E aí, paulatinamente, a terra prometida foi sendo conquistada, primeiro Jericó e depois as outras cidades. Depois, pulemos para a segunda grande desgraça de Israel, foi o cisma. Israel se dividiu em 2 nações. A primeira, o Reino do Norte, capital Samaria, desapareceu no ano 721. Senaqueribe, rei da Síria, invadiu o Reino do Norte. Os que escaparam da tragédia foram levados cativos, prisioneiros para a Síria. O Reino do Sul, atual Judeia, capital Jerusalém, desapareceu. No ano 586, Nabucodonosor, imperador de Babilônia, destruiu a capital Jerusalém, saqueou o templo, matou os soldados. Os que escaparam da tragédia foram levados para o cativeiro, para o Império de Babilônia, capital Babilônia, atual Bagdá, capital do Iraque. Cerca de 40 anos depois, Israel volta, não mais com autonomia religiosa, somente com a fé em Deus. Não tem mais identidade política. O rei que governa aquele país, que voltou para sua terra humilhado, os pobres de Javé, agora é um rei biônico que obedece ao Império Persa. Depois que caiu o Império Persa, Israel ficou sob o domínio da Macedônia, o famoso Alexandre o Grande da Macedônia. Com a morte de Alexandre, o seu império foi dividido em 4. E a Terra Santa, hoje chamada Terra Santa, continuou a pertencer aos macedônios, agora a um dos generais de Alexandre. Até que veio Antíoco IV Epifanes, um dos mais cruéis perseguidores do judaísmo. E a perseguição, no sentido de obrigar o povo judeu a adorar os deuses pagãos, foi tão grande que muitos judeus se dispersaram. É a chamada diáspora. Os judeus se espalharam em todo o Oriente Médio, próximo do que hoje nós entendemos por Ásia e por Europa. Pois bem, foi nessa época, no ano 50, 63 a.C., cai Macedônia, o Império Macedônio, hoje, antigamente Grécia, atual Grécia, e sobe e passa a ser supremo império do mundo antigo, Roma. Mas o livro de Baruch foi 150 anos antes de Cristo, portanto, antes do Império Romano. O que é que nós temos? Nós temos judeus saudosos com uma vontade tremenda de voltar a Jerusalém, mas não podem. Porque se chegarem lá, vão perder a sua identidade religiosa. São judeus que sonham um dia com a volta de todos os dispersos para aquela que é a cidade santa, querida, amada, venerada por eles até hoje. Para um judeu, Jerusalém é a cidade de referência. Não importa onde ele esteja, qualquer judeu na face da terra hoje, nesse exato momento, nutre uma nostalgia tremenda pela cidade santa. E é essa nostalgia que sustenta, que alimenta a fé desse povo. É um povo guerreiro, é um povo que tem uma fé inabalável, é um povo que tem em Jerusalém o protótipo, a imagem, o tipo, o símbolo da felicidade sem fim. Não se pode falar de felicidade, de futuro para um judeu sem essa palavra Jerusalém. Então essa profecia traduz exatamente isso. Um dia Deus Todo-Poderoso vai nos tirar deste lugar
dirigiremos a Jerusalém. E mais, Ele vai facilitar o nosso retorno. As colinas serão aplanadas, todos os montes serão rebaixados, toda a dificuldade, todo o empecilho será tirado, e o povo amado de Deus retornará em procissão triunfal para a cidade, que é símbolo da promessa do amor de Deus pelo seu povo. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus, põe na cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus mostrará teu esplendor, ó Jerusalém, a todos os que estão debaixo do céu. Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e olha para o oriente. Vê teus filhos reunidos pela voz do santo, desde o poente até o levante, jubilosos por Deus ter se lembrado deles. E de fato, amados, há judeus espalhados em toda a face da terra. Na América do Sul, a maior colônia judaica, Buenos Aires. No Brasil, a maior colônia judaica parece, por incrível que pareça, a mais antiga é a do Recife. E a mais numerosa parece que é São Paulo. Há uma numerosa comunidade também no Rio de Janeiro. Na Segunda Guerra Mundial, os mais de 5 milhões de judeus mortos, eles foram, no total, não em Israel, mas na Rússia, na Polônia, nos países invadidos pelos nazistas. 5 milhões de judeus, e eles são muitos, e nutrem essa esperança, olhando para esse povo, vendo e ouvindo essas profecias. De que é que nós nos lembramos? É um povo que se sustenta, que é alimentado pela fé de Israel. Nós temos a nossa fé cristã, que teve o seu início e teve os seus primórdios no Antigo Testamento. Assumimos todas as profecias do Antigo Testamento, só que elas para nós têm um outro significado. Agora aguardamos a segunda vinda do Senhor. Aguardamos que essa promessa se cumpra não mais na cidade de Jerusalém, mas no nosso coração aqui na terra e na Jerusalém celeste, onde o Senhor nos aguarda, de onde Ele virá como esposo para desposar a sua esposa, preparada para o esponsal, para esta festa de núpcias. É a nossa grande expectativa, citada por São Paulo na segunda leitura de hoje. Aquele que iniciou em vós essa boa obra, vai levá-la à perfeição até ao dia de Cristo Jesus. Esperamos a grande hora, esperamos o desfecho, esperamos o término da nossa aventura, e ele será solene, será triunfal. As nuvens se rasgarão, os anjos se perfilarão, e o Senhor glorioso descerá sobre as nuvens com poder e glória para julgar os vivos e os mortos. Continua o apóstolo Paulo: que o vosso amor cresça sempre mais, em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é o melhor, e assim ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo. Reparem que expectativa feliz. Reparem qual é a prioridade do nosso coração hoje: conservar puro o nosso coração, sem mancha, sem mácula, para que quando o Senhor despontar, e Ele vai exigir contas rigorosas da nossa conduta, nós possamos dizer, como um militar sempre em prontidão: aqui estou, eis os dons que me deste, eis os talentos que me concedeste, eu investi estes talentos, eles se multiplicaram, conservei a graça que tu me deste sem mérito de minha parte no dia do batismo, e não satisfeito com isso, procurei crescer na graça, no conhecimento, na santidade. Aquele que iniciou em vós esta obra excelente vai levá-la à perfeição. Eis, portanto, amados, a grande vinda do Senhor agora. O que nós esperamos é Ele, e Ele, ao chegar, nos torne, nos faça cheios do fruto de justiça, como termina a segunda leitura de hoje, que nos vem por Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Assim, a profecia de Baruch adquire um significado inteiramente novo para nós. Entre o lugar onde estão os judeus da diáspora e Jerusalém, há um caminho muito tortuoso. Quem já teve o privilégio de ir ao Oriente Médio sabe
que é uma terra, primeiro, muito inóspita, muito desfavorável à agricultura. É verdade que há oásis, que há pontos onde a irrigação, que os israelenses é uma das mais modernas do mundo, ali se apresenta uma agricultura muito desenvolvida, mas a grande parte do estado de Israel, que é praticamente do tamanho da minha querida Alagoas, é deserto. E se nós pegarmos o mapa geográfico e também o mapa de vegetação do Oriente, desde o atual Iraque até o Egito, nós vamos perceber que são muitas montanhas. É uma terra montanhosa, o terreno é arenoso, não é argiloso, portanto desfavorável à agricultura e mais, cheio de cânions. Ora, para um povo nômade, um cânion é um perigo tremendo. Por quê? Porque ao passar por um cânion, um povo, uma caravana está sujeita a que é uma emboscada dos sicários, dos bandidos, dos mercenários, daqueles que estão ali unicamente para roubar, para saquear, para matar, para destruir. Então, é na verdade um deslocamento extremamente perigoso de qualquer lugar do Oriente Médio que alguém se disponha a se deslocar em direção a Jerusalém, vai encontrar muitas dificuldades. O Monte Sinai, por exemplo, ali naquela península do Egito, e faixa de Gaza, etc., Cisjordânia, Líbano, Síria, todos esses países, é extremamente difícil para um povo, sobretudo um povo que não tem um exército, que não é bem treinado, que não tem armas, defender-se dos inimigos. Por isso nós entendemos a profecia de Isaías no capítulo 40, citada por João Batista no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Qual foi a profecia? Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E continua. Agora vocês podem entender bem as palavras que vêm a seguir. João Batista usa uma profecia que foi proferida no tempo em que Israel estava no exílio. Portanto, Bagdá de hoje, Mesopotâmia, Iraque, de lá até Israel, mais de 2.000 quilômetros, mais do que daqui para São Paulo. Uma viagem longa, demorada, cansativa e perigosa. A profecia é: todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. João Batista, portanto, conforma aqueles que estão esperando o Messias, ainda vai anunciar Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ainda vai batizar nosso Senhor nas águas do Jordão, mas a sua profecia é de conforto, é de esperança, é de alegria para aqueles que andam nas trevas. A luz vai despontar, a felicidade vai ser dada a conhecer, a salvação vai chegar até cada um de vocês. E agora, para concluir, a parte mais bonita da homilia, a aplicação disso para a nossa vida. Cada um de nós, diante da profecia, deve primeiro se transportar para o mundo, para o contexto daquele tempo. Já fizemos isso. Só que nós estamos aqui no século XXI. Só que nós moramos no Distrito Federal. E parece que é uma cidade onde não há montes. E se houver, nós temos um carro. Não há colinas, e se houver, a gente acaba encontrando um jeito de suplantá-la, porque dispomos de muitos recursos. Mas é preciso que nós enxerguemos na profecia uma lição de Deus, um chamado de Deus para a nossa existência. É preciso aqui associar veredas aos caminhos muitas vezes tortuosos que nós criamos, e são tantos. Vereda não é propriamente um caminho, mas é um caminho ajeitado, é uma coisa rústica e, portanto, cheia de desafios. As cobras, as pedras, o mato, a malícia, toda aquela vegetação muitas vezes adversa. Todo vale será aterrado. Aterrar o vale significa amainar a dificuldade, remover o obstáculo, e eles são tantos na nossa vida. Se repararmos bem, amados, mais ou menos
Muitas das dificuldades acumuladas ao longo de 2012 fomos nós que as criamos. Quem pode negar que o temperamento difícil acabou criando uma indisposição com A e com B? Quem pode negar que o esposo de um temperamento muito difícil, briguento, arengueiro, encrenqueiro, pirracento e pissamento também, acabou por dificultar até a paciência ou tirar o sono, a tranquilidade da esposa? Quem pode negar que muitas vezes nós criamos obstáculos? Nós é que somos a principal dificuldade na convivência, no trabalho, ou nosso próprio pecado, nosso próprio desleixo. Fomos com o tempo acumulando pecado sobre pecado e nos tornamos desleixados, acomodados e responsavelmente culpados pelo entrave, pela dificuldade de Deus agir na nossa vida. Se repararmos bem, é preciso se colocar diante de Deus. Eu peço a cada um de vocês que na oração suplique a Deus Todo-Poderoso: Senhor, em 2012, por que tu não agiste assim ou assado? Ajude-me a compreender qual é a minha parcela de culpa. Se eu fui o principal obstáculo à tua ação na minha vida, se eu não colaborei, se eu na verdade criei esses montes, criei essas colinas, eu me encarreguei de tornar o caminho da tua vida até mim tortuoso, cheio de obstáculos, ou se os outros criaram isso e tratar de fazer uma espécie de, não riam com o que eu vou dizer, uma espécie de terraplanagem espiritual, fazer uma faxina na nossa vida. Eu vou jogar muito em tudo para fora, eu vou jogar no lixo muita coisa que na verdade dela eu posso me desfazer sem fazer falta para a minha vida, e algumas até poderão me fazer falta, mas não importa fazer esse esforço, fazer esse expurgo, essa espécie de limpo, aspiração de tanta gordura, de tanta banha que espiritual que foi se acumulando na minha vida e me tornou uma pessoa tão obesa espiritual, tão preguiçosa, tão acomodada, com aquele tédio, aquela desmotivação para rezar, para ler a Bíblia, para me confessar, para ir até a Santa Missa. Eu quero colaborar com a graça de Deus para aplainar essas veredas, para rebaixar essa montanha, essa colina e tornar as passagens tortuosas, cheias de obstáculos, cheias de desvios, num caminho reto, onde Jesus, de Belém até o meu coração, se disponha a vir sem encontrar dificuldade, e venha sem demora, e chegando, seja bem acolhido, bem recebido, num coração cheio de graça, e aqui, de fato, ele possa permanecer sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.